Vou explicar aqui a vocês porque quando a gente vai importar uma planilha, mesmo aparentando estar corretos os dados, o sistema interpreta como se estivesse errado, certo? Vou te dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui essa planilha aqui, que está com produtos com erro, e aí o sistema vai interpretar. A gente vai olhar aqui e a gente vê que basicamente estão corretos os dados, certo? Vamos lá, salvar e vamos deixar ele mostrar. Aí ele vai dizer aqui, ó, erro, ao tentar inserir a string 1,68. O que acontece? Nesse local aqui que ele está tentando inserir um string, na verdade ele não precisaria de um string. Essa string aí está como se fosse um texto. Ele precisaria de um número. Ele está tentando incluir dentro do banco de dados num campo que ele é um campo de ponto flutuante, ou seja, é um campo numérico que tem ponto, certo? Nem é um inteiro, que é um número fixo, como o código do produto, por exemplo, é um número inteiro. Ele não aceita vírgulas nem pontos. Aí é um campo de ponto flutuante, é um preço de custo, um preço de venda, ou uma quantidade de estoque, alguma coisa assim. Se a gente abrir a nossa planilha, certo? Vou abrir aqui a planilha, puxar para cá para vocês poderem ver. Vou abrir essa planilha que está com erro. Então a gente já vai identificar aqui no Excel o que está acontecendo. E aí a gente também tem que considerar qual é a interpretação do Excel para os nossos dados, certo? Você vê que o Excel está interpretando esse dado aqui como se ele fosse um texto. Se a gente olhar aqui esse pontinho verde aqui em cima, ele entende como se fosse um texto. Então é como se ele estivesse tentando, porque assim, quando você vai inserir uma informação dentro do banco de dados, quando é um número, ele é assim, explícito, número, certo? Quando ele é um texto, que o número ele é texto, ele fica assim. Então é como se ele estivesse tentando inserir assim. E aí ele está dizendo, isso aqui é um texto. Você está vendo que é um número, mas é um texto, certo? O sistema ele não consegue converter isso aqui para número, porque no pensamento dele, no entendimento dele, isso é um texto. Então a gente precisa ir lá no Excel e formatar corretamente. É o que acontece também no Excel. Quando a gente deixa aqui a coluna como geral, aqui ó, é o tipo de formatação que está a coluna do Excel, o Excel ele tem a liberdade de interpretar de acordo com as diretrizes que estão configuradas nele, certo? Então, quando ele entendeu, quando copiou e colou aqui, se viu lá de um arquivo de Notepad, por exemplo, copiou e colou, ele entende como um texto. É o que a gente precisa fazer, a gente precisa ajudar o Excel a interpretar essa informação. Então, como eu sempre faço, clico aqui nos dois, marco, certo? Marco ele, e aqui eu mudo para o separador de milhares, que ele vai virar contabilidade, vai virar uma célula contábil. Então, ele virou contábil. O que ele não interpretou como texto, ele já botou a vírgula certinho. Só que o resto ainda está como texto. O que a gente vai fazer? Mesmo estando aqui contábil, aí para eu poder corrigir, eu tenho que clicar duas vezes para ele poder abrir e corrigir. Tá vendo? Clica duas vezes. Só que imagina eu fazer isso em 1000 e tantas linhas. Esse aqui tem 1000 e tantos, mas tem uns que tem bem mais. Então o que eu faço? Eu seleciono os dois, Ctrl L, substituir aqui, ó, com os dois selecionados, eu vou botar vírgula, substituir por vírgula. Então ele vai o que? Ele vai reformatar todas as colunas, todas as linhas, tá? Substituir. E agora ele vai entender tudo como se fosse um número mesmo, não mais como um texto. Você vê que até essa célula aqui onde está o texto, ele também está trazendo como contábil. E aí a gente pode mudar ela para texto. Essas duas podem ser mudadas para textos de cima, ou pode ser colocado como geral mesmo, não vai fazer diferença. E aqui ele só não está aparecendo porque o texto está preto, né? Se a gente colocar ele branco, ele aparece o texto, mesmo que ele esteja lá como contábil. Então, feito isso, é só a gente salvar de novo. A gente está salvando essa com erro, vê que é com erro, e eu vou lá, vou importar ela novamente, certo? Se eu vir aqui, selecionar ela já estava selecionada, deixa eu cancelar e selecionar de novo. Selecionar ela, ele vai carregar. E aqui a gente já tem, ó, código. Ele puxou tudo certinho, tá? Então vê que agora ele conseguiu converter a vírgula pelo ponto. E aí se a gente clicar em salvar, ele já vai conseguir, ó, ver que agora não deu mais erro. Por quê? Porque ele interpretou aquilo como a gente colocou no Excel, que é a grande diferença. Existe a informação que está no Excel e como o Excel interpreta e como ele mostra para o sistema, como ele lança no banco de dados. Então, às vezes a gente precisa ajudar o Excel a interpretar a informação que está aqui, formatando ela. Quando a gente faz a importação dá certo, beleza?